Oi, gente, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu vou gravar uma resenha sobre esse livro aqui, Lições de Estoicismo. Então, bora lá começar. Então, primeiro deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para saber que vocês estão amando esse tipo de resenha, esse tipo de vídeo. E vai sair muita resenha dos livros. Inclusive, eu tô lendo um livro que é Binding 13, esse aqui. E eu tô ainda no início, né? Então, quando eu terminar, tenho certeza que eu vou gravar para vocês a resenha. E se vocês querem que eu grave algum tipo de resenha que vocês querem, coloca nos comentários para eu saber. Então vamos lá, parar de enrolação e vamos começar. Gente, lições de estoicismo. Bom, o livro aborda que o foco sempre deve estar no nosso controle e não nas ações das outras pessoas que estão fora do nosso controle. Nesse ponto, o livro também fala que a felicidade depende da forma como interpretamos e enxergamos o mundo ao nosso redor. Então, é isso. Aí fala também que a virtude é o maior bem que podemos ter, que podemos cultivar, e que as dificuldades são importantes, os desafios, eles são importantes, são oportunidades para desenvolver nosso caráter. Fala que também a gente já tem ciência, né? Já tem consciência da morte e devemos levar não isso a sério tanto, né? E devemos viver uma vida bem, com tranquilidade. E o livro fala também que não temos controle sobre o passado, sobre o futuro, apenas sobre o presente. Temos influência apenas sobre o presente. Então, é desnecessário você ter aquela ansiedade o tempo todo sobre várias coisas, o tempo todo, e você saber que você tem influência apenas sobre o presente. E fala também que a opinião alheia não define o nosso valor. E que se você também manter uma constância. E o livro também fala que como a simplicidade, como manter uma vida com simplicidade pode desenvolver uma vida mais tranquila. E nessa perspectiva, a gratidão também ajuda a valorizar o que já possuímos, o que já temos. E bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho, eu vou recapitulando um pouquinho dos filósofos que tem nesse livro, que é o Marco Aurélio, Epiteto, Seneca, entre outros. Bom, então Marco Aurélio, ele fala que praticar a reflexão diária e agir com justiça e humildade, enfrentar as dificuldades com serenidade, lembrar que a vida é passageira. Epiteto, diferenciar o que depende e o que não depende de nós, buscar a liberdade por meio de autoconhecimento e não sofrer porque isto está fora do nosso controle. Então, gente, esse foi um pouquinho da resenha. Então, gente, eu acho esse livro muito importante porque ele ajuda a gente viver bem quando a gente tem ansiedade, viver bem, quando a gente tem depressão, viver melhor. Então, tipo, ele traz alguns exercícios, algumas frases assim pra gente meditar um pouco sobre as filosofias de como viver bem, sobre o que os filósofos têm a ensinar pra gente. Então, gente, é muito importante também essas filosofias porque
A gente também tem a ciência, né? Que ajuda a gente a desenvolver melhor. Mas também tem a filosofia, que também ajuda a gente a desenvolver. Porque a gente não é só ciência. Tem filosofia, tem várias outras coisas. Tem, por exemplo, a meditação também. Então, a filosofia é um tipo de, vamos dizer assim, um modo de vida que as pessoas de hoje em dia não estão levando muito esse modo de vida, que eles estão, tipo, parece que estão vivendo em um mundo paralelo, que se preocupam com tudo e aí desenvolve ansiedade, vive também só no celular, que também desenvolve ansiedade, depressão. Tem alguns, deixa eu lembrar o nome, influências, não? Ai, espera. Temos algumas influências, assim, esqueci a palavra direito, tipo, atrapalha o nosso modo de vida. Tipo, sei lá, quem tem depressão fica totalmente em casa o tempo todo. E isso atrapalha muito a vida da pessoa, porque ela tem que sair, tem que ver o mundo, tem que desaparecer um pouco da mente. Então, esse livro é muito bom, que ajuda várias pessoas a desenvolver uma vida mais tranquila, mais sossegada, mais feliz. Então, eles traz vários exercícios assim, sobre como, por exemplo, a simplicidade é o modo que a gente desenvolver a meu Deus, simplicidade ajuda a gente a viver uma vida mais tranquila. A felicidade é a forma como nós interpretamos, enxergamos. Então, tipo, você enxerga uma coisa com tanto ódio, tanto rancor. Se você vê na outra visão, você vai ver que não é tudo isso. Às vezes é só nossa mente pensando tanto, mais tanto, que a gente vê como uma forma infeliz, triste de se ver. Então, a felicidade é a forma como nós enxergamos o mundo ao nosso redor e interpretamos. E o foco também deve estar sobre o nosso controle, não o controle das outras pessoas, não se preocupar com o que as outras pessoas pensam, tal, e não se preocupar também com a opinião alheia, que eu já falei. Porque isso dificulta bastante para a nossa vida tranquila, que é o que os filósofos têm a ensinar sobre uma vida tranquila. Então, gente, esse foi a resenha. Se vocês quiserem mais vídeos sobre resenhas, coloquem aí nos comentários, que vai sair bastante resenha. A próxima resenha que vai sair vai ser desse livro aqui, ó. Que esse livro é muito bom, que é Diário de uma Ansiosa ou Como Parei de Me Sabotar. Esse livro aqui é muito bom, porque quando eu tava com crise de ansiedade, eu li esse livro e me ajudou bastante. Então, tanto esse como esse aqui que eu já fiz a resenha, me ajudou bastante nesse ponto de ansiedade e tal. Aí, a próxima resenha vai ser esse aqui, tá? Aí também tem esse aqui, que é um dos meus livros favoritos, que a próxima resenha depois desse livro roxinho vai ser esse aqui de paz mental, que esse aqui é mais sobre meditações, essas coisas. Então, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês gostem. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo de resenhas, deixem o seu like, se inscreva aqui no canal para eu saber que vocês estão amando esse tipo de vídeo. E mais pra frente, gente, eu não tô gravando vlog, porque eu acho minha câmera muito ruim. Já é ruim pra fazer esse tipo de vídeo, de resenha e tal. Aí eu acho ela muito ruim pra gravar vlogs, essas coisas. Aí, tipo, vlogs vai sair mais pra frente, quando eu adquirir uma câmera e tal. Mas de resenhas é o meu tópico favorito e eu acho que é de vocês também, não sei, né? Depende de cada um.
mas é um dos meus tópicos favoritos, então tá tudo bem. Não tô triste, não, com esse que eu não tô gravando vlogs e tal. E é isso, gente. Um beijo e até o próximo vídeo.